O urânio 235, ao ser bombardeado por um nêutron, forma dois nuclídeos radioativos, o bário 144, que decai emitindo partículas beta, e o nuclídeo X. Esse bombardeamento produz também 3 nêutrons que colidirão com outros núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia. O nuclídeo produzido pelo decaimento do bário 144 e o nuclídeo X são, respectivamente... Bom, galera, então eu peguei aqui um pedacinho da tabela periódica aqui da FAMERP para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, ó, a gente está começando, de acordo com o texto, com o urânio 235. Esse daqui vem ser o número de massa do isótopo que a gente está trabalhando, tá? E o símbolo do elemento urânio é U, e o número atômico é 92. Então vamos escrever aqui a primeira etapa do processo, que é, ó, urânio de número atômico 92 e número de massa 235, né? Que é o nosso isótopo radioativo. Aí a gente vai pegar esse urânio e vai bombardear por um nêutron. Então a gente vai ter exatamente um nêutron que, ó, o seu número de massa é 1 e o número atômico é 0. Aí o que vai acontecer, ó? Eu vou produzir o bário 144, então vamos botar uma setinha aqui, ó. Eu vou ter a produção do bário. Eu já me adiantei aqui, galera, mas o bário, ele tem o símbolo Ba e o número atômico 56. Então a gente vai ter, ó, número atômico 56. Esse isótopo, o número de massa é 144. Só que aí tem uma vírgula aqui, né, que ele diz assim, olha, o bário vai decair emitindo partículas beta. Isso daqui é o que vai acontecer depois, mas você precisa considerar que na primeira etapa eu vou ter o bário 144. Então, escrevi ali. Aí depois a gente vai para outra equação aqui. E aí você vai ter a produção do nuclídeo X, que a gente nem sabe quem é. Mas o texto continua falando que assim, olha, esse bombardeamento produz também 3 nêutrons. Então a gente vai ter que considerar que eu vou ter 3 desses nêutrons aqui, ó, 1 e 0. E o que eu vou fazer agora? Agora, o meu objetivo é descobrir qual é o número de massa do X e o número atômico, tá? Quando eu terminar de fazer isso, o que eu vou fazer? Aí eu vou para a segunda etapa, que é pegar o bário 144, 56, e ele disse que, ó, bário 144 que decai emitindo partículas beta. Então eu vou colocar a setinha aqui, sabendo que eu vou produzir um outro nuclídeo, que eu não sei qual é. Eu vou escrever aqui, ó, nuclídeo, que eu também não sei qual é o seu número de massa. Eu vou colocar o número de massa aqui em verdinho e o seu número atômico. E aqui ele disse que emitiu partículas beta. Não disse aqui o número de partículas beta, mas eu vou colocar aqui, ó, beta, que é 0 menos 1, e eu vou deixar um pontinho de interrogação aqui que a gente não sabe quanto foi. Mas enfim, vamos começar aqui pela primeira equação. Então, quando a gente está trabalhando com uma equação nuclear, o que a gente precisa estar ligado? Que o somatório dos valores de número de massa tem que ser igual para os dois lados, ou seja, do lado esquerdo eu tenho, ó, 235 mais, eu só tenho um nêutron, né? Então mais 1 é igual a 144 mais esse valor de massa que eu não sei quanto que é, e são 3 nêutrons do outro lado. Então eu vou ter 3 vezes 1, que vai dar 3, tá? Então vamos lá, 235 mais 1 vai dar 236, que é igual a 144 mais A mais 3 vai dar 147 mais A. Logo, A é igual a 236 menos 147, que vai dar quanto? O número de massa é igual a 89. Então, galera, esse valor de número de massa a gente acabou de descobrir que é 89. Galera, a mesma linha de raciocínio eu vou fazer para os números atômicos, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou apagar aqui esse pedacinho aqui para poder não poluir, mas a linha de raciocínio é a mesma. Então, vamos lá, apagando. Agora a gente vai fazer o cálculo que é, ó, 92 mais 0. Eu coloco o somatório com 0 por uma finalidade didática, tá, pessoal? É igual a 56 mais Z, que é esse número atômico aqui, mais 3 vezes 0. Eu não vou colocar só 0 aqui no final, também por uma finalidade didática. Então, 92 é igual a 56 mais Z, logo, Z é igual a 92 menos 56. Logo, Z é igual a 36. Então, acabei de descobrir que esse valor aqui é 36. E aí, como a gente estuda na tabela periódica, né, nesse conteúdo, que o número atômico é a identidade do elemento, então eu vou procurar aqui na tabela periódica o elemento
elemento de número atômico 36. Ó, observe que nós temos aqui na coluna dos gases nobres o elemento criptônio, tá? E esse criptônio, ele tem número de massa 89, tá? A gente está trabalhando aqui com isótopos. Então a gente teria, ó, para o nuclídeo X o que? Ó, a gente pode eliminar a letra A, que é criptônio 91, a letra C e a letra D. Então a gente fica entre a letra B, que é o criptônio 89, tá? E agora a gente vai para a parte aqui do decaimento do bário 144. Então vamos lá, galera. A gente sabe que as partículas beta, como tem número de massa zero, a gente não vai ter alteração no número de massa. Ou seja, obrigatoriamente, esse valor de A ele tem que ser 144, tá? Isso daqui vem ser a segunda lei da radioatividade. Quando um determinado isótopo emite beta, a gente não vai ter alteração no número de massa. Então, continua sendo 144. Então, entre a letra B e a letra E, o que a gente tem? Ó, observe que os números de massa são 144. Então, não dá para eliminar nada. A grande questão aqui é o seguinte, olha, se eu tiver a emissão de um beta, e aí você que está vendo o vídeo está pensando assim, pô, Marcelo, mas não faz sentido ser uma beta, porque o próprio enunciado disse que vai formar partículas. Cara, partículas é no plural. Sim, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se fosse apenas uma beta para a gente poder caminhar aqui na resolução, tá? Então vamos lá. O bário que tem número atômico 56, se ele emite uma beta, ele vai aumentar o número atômico em uma unidade, tá? Então, se eu emito uma beta, esse Z seria o que? Seria 57. E aí, quando eu paro para ver o elemento de número atômico 57, eu tenho o elemento químico lantânio, tá? E aí, com muita inocência, com calma, para poder explicar a questão passo a passo, observe que eu tenho a alternativa contendo o lantânio, tá vendo? Ó, lantânio 144. O que me faz pensar o seguinte, caraca, mano, esse partículas aqui tá meio zoado, né? Porque me dá a sensação de que eu tenho mais de uma partícula beta aqui na equação. Só que aí o que eu vou fazer? Pô, já tô vendo que a letra E é provável. O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai ver a letra B, que é o césio. A gente vai ver qual é. Então, o elemento químico césio, quem vencer? Ó, o césio vem ser esse cara aqui, que ó, o bário tem número atômico 56 e o césio tem 55. Ou seja, não tem como ser a letra B a alternativa correta. Por qual motivo? Porque quando ocorre a emissão de beta, o número atômico aumenta. Aqui, na letra B, isso daqui é uma pegadinha para a galera ver esse menos 1, achar que é 56 menos 1. Mas, na real, se eu tenho uma beta, o que eu tenho? Ó, 56 é igual a o valor do Z mais menos 1, né? Então, aqui o mais menos 1 vai dar menos 1 direto. Deixa eu colocar aqui um menos 1. Logo, 56, esse menos 1 passa para lá somando. Vai dar o quê? Vai dar 57. E aí, galera, a letra E vem ser a alternativa correta. Você que está vendo esse vídeo, se por acaso você está pensando assim, poxa, Marcelão, caraca, questão meio doida, meio mal formulada aqui nessa parte de partículas beta, se você ficou com essa sensação, saiba que eu também fiquei. Então, nessa questão aqui, especificamente, a estratégia para se chegar na alternativa correta deveria ser, primeiro, o candidato descobrir qual é o número de massa e o número atômico do nuclídeo X. E aí, como eu fiz com vocês aqui, ó, a gente eliminou a letra A, letra C e a letra D, ficando entre B e E. E aí, depois o candidato, ele ia fazer um teste emitindo uma beta, ou ainda que ele não fizesse o teste aqui, ele observasse que o césio, na tabela periódica, ele tem número atômico menor, e isso não iria de acordo com a segunda lei da radioatividade, tá? Mas enfim, eu acredito muito que esse partículas beta pode ter dado ali a sensação de que tinha mais de uma beta ali sendo emitida, tá? Enfim, de qualquer forma, ao analisar os elementos formados nas alternativas, daria para identificar que a letra E, mas na opinião do professor, aquele trecho ali pode ter deixado a galera meio bugada, tá? Mas enfim, é só uma opinião, você pode discordar aí sem nenhum problema, show? Então é isso, galera, essa daí é a resolução da questão 59.